Nazaré, no nosso programa de sempre, das quartas-feiras à noite, que você vai divulgar para todos os seus familiares, nosso programa Espiritualidade e Saúde. Nós já gravamos, ou melhor, já exibimos um programa anteriormente com a nossa convidada de hoje, que está novamente aqui conosco, Gorete Dias, que é psicóloga, educadora, né, professora, catequista e escritora. No primeiro programa, que eu espero que vocês assistam, que está lá gravado, né, no canal aí do YouTube, nós falamos da catequese, como começou a história de Gorete com a catequese. Muito bonita a história, vale a pena você assistir e divulgar. E então ficamos de continuar com a nossa conversa, falando sobre os livros de Gorete. Boa noite, Gorete. Boa noite quem está nos assistindo, já agradecendo, né, participar do mês que é o seu. Eu que agradeço. E por sinal, não sou só eu, né? Tenho aqui conosco Padre Paulo Cordeiro, que está em Aparecida. Um grande abraço aí, Padre Paulo. E então, temos também Leônia Pinheiro, que não está podendo nos auxiliar agora, mas em breve ela vai voltar. E uma nova componente aqui, que é Ana Karenina, fonoaudióloga também, uma excelente parceira de programa. Depois você vai ter a oportunidade. Já conhece? Sim. Porque é da igreja também, né? Maravilha. Muito bem, pois vamos falar agora da sua carreira de escritora. Sim. Como foi que começou, que despertou você para escrever? Quando foi isso? Como foi? Eu sempre escrevi, eu sempre gostei de escrever, né? Aí, principalmente, meus pensamentos. Eu gosto muito de um tempo só. Não o tempo inteiro, mas algum tempo só. Isso é desde pequena. E eu sempre gostei de escrever. E amava escrever as histórias bíblicas, porque quem assistiu o primeiro programa vai entender por que eu gostei tanto de escrever histórias bíblicas, né? Tem que assistir lá. Tem que assistir lá para saber a raiz, né? Então, eu já tinha isso escrito. Foi quando Verusca Guerra, que é a ilustradora, né? Minha sobrinha, lá na Santuário, ouviu do diretor que ele gostaria de fazer uma Bíblia, mas que fosse assim, dedicada a crianças bem pequenas. Uma ponte mesmo, um elo amoroso entre Jesus e a criança pequenininha. E aí ela, escondido de mim, pegou as coisas que eu escrevi e levou para ele. E ele gostou. Quem é o diretor? Padre Fábio? Padre Fábio Evaristo. Isso. Nosso diretor. Nosso diretor. Que eu já dava honra de estar com ele 2 vezes. Sim. Pretendo voltar, se Deus quiser, a estar com ele. E vou enviar para ele o link do programa para ele assistir. Né? Eu acho que ele vai gostar muito. Mas eu não entendi. Verusca, ela já era ilustradora da editora? Sim, ela já estava com alguns trabalhos, né? E aí, nesta conversa, ele falou desse desejo dele. E aí foi quando surgiu o meu primeiro livro, que foi a seleção de algumas histórias bíblicas. E ela termina com um convite para serem seguidores de Jesus, né? Certo. E aqui na Bíblia da Criança, né? Para crianças temos uma parte do Antigo Testamento, como toda a Bíblia, algumas histórias, e o Novo Testamento. Como é que você selecionou essas histórias, Gorete? Na verdade, eu quando ele falou sobre isso, né? Quando ele fez o convite, eu amei. Aí eu comecei a fazer um laboratório. Como eu já era catequista, né? Então eu entreguei os textos a várias crianças, num recorte da idade que eu queria. E aí as que sabiam ler já foram selecionando as que mais amavam, né? As que não sabiam, os pais leram. E foram os pais que sinalizaram para mim aonde havia mais interesse. E aí eu fui, né? E botei umas que assim tocam o meu coração. Interessante que
os títulos das histórias, né? Sim. Deus é o maior artista do mundo, para justamente ilustrar como Deus criou o mundo. Isso, gente. Aí, interessante, com água e sabão, fala de quê? Com água e sabão fala sobre a Arca de Noé. É porque é o seguinte, antes de cada história bíblica, eu contextualizei na habilidade. Sim. Entende? Para aproveitar esse momento, para facilitar os pais a ter uma conversa através do texto bíblico. Não adianta para a criança apenas ler, se não houver da parte deles uma reflexão. E a gente também não pode esperar que os pais, todos os pais, estejam preparados para essa conversa. Então eu dei essa mãozinha, né? Eu fui ajudando a eles a iniciar, a introduzir o assunto, a fazer o link com os dados de realidade da criança. Não é? Porque, inclusive, como a gente falou no primeiro programa, Sim. você descobriu uma maneira de envolver os pais das crianças que estavam se preparando, iam se preparar para a primeira comunhão. Sim. E quem quiser saber como foi também tem que assistir o primeiro programa. Tem que assistir o primeiro programa. Então, por exemplo, aqui, né, eu conto a história de uma mãe que leva as crianças para o parque e ela vê uma determinada árvore e diz para que as crianças não toquem. E assim que a mãe se distrai, as crianças vão lá e tocam. E na verdade, uma pimenteira. Então, a gente faz o link dessa obediência ou dessa desobediência para poder introduzir a história de Adão e Eva. Entendeu? Porque, assim, na minha experiência, a criança, ela precisa de ter essa referência atual. Senão a Bíblia fica algo, as histórias da Bíblia ficam algo muito lá para trás. Algo que não pertence ao mundo. Um pouco maçante, né? E um pouco maçante também. E o verdadeiro blá blá blá. Como é que é isso? Deixa eu olhar. Olha, parece que às vezes não sou eu que escrevi, né? Porque eu tenho que ler de novo. Coincidência. Já vi que toda escritora é igual. Eu já paguei esse mico. Fui falar sobre o livro, deu branco totalmente. Eu tenho que olhar de novo e às vezes eu fico pensando assim, foi eu que escrevi isso. Já paguei esse mico também. É sobre o dilúvio, né? É sobre o dilúvio. Verdadeiro blá blá blá. E aqui, inclusive, vem falando da Torre de Babel também. Verdadeiro blá blá blá, justamente. Não, é a Torre de Babel. Porque justamente são várias línguas, São né? várias línguas. Eu faço um link com as pessoas num campo de futebol, que elas só tinham uma expressão em comum, que era gol, né? Mas por ser um estádio, tinha pessoas de vários idiomas. Aí pergunto à criança, você sabe como surgiu essa ideia de falar de idiomas diferentes? Aí a gente vai ser levado à Torre de Babel. Pronto, porque na verdade o dilúvio é a história da água e sabão. É da água né? e sabão, que é um link com a escola. Certo, mas para a gente não ficar preso só à sua primeira obra, vamos falar aqui um pouquinho só do Novo Testamento, que você escolheu também. Sim. Deixa eu ver aqui uma, até para despertar o interesse dos pais de comprar para as crianças. Eu presenteei minha sobrinha Alice. Do Novo Testamento, você escolheu, claro, tinha que ter a Noite Feliz, de Jesus. Por essa ninguém esperava, que é o momento em que Jesus fala aos doutores. Com 12 anos. Com 12 anos. Viva São João, o batizado de Jesus, conhecimento de São João, e saber por que essa festa hoje. Isso, da fogueira, que muita gente não sabe por quê, né? O telefone sem fio, que é a missão dos apóstolos, né? Porque também fica para muito difícil. Imagina uma criança hoje entender que as coisas foram passadas com uma brincadeira, telefone sem fio, de boca a boca. Isso parece tão impossível com crianças que estão na era do computador, na era do celular, do imediato. Mas como eu disse a você também no primeiro programa, o que me inspirou, a seu exemplo, quem inspirou foi seu avô,
O meu avô também me direcionou a isso, contando histórias. E eu gravei na memória, tanto que ele repetia. Sim. E então hoje eu transformei isso em livro e está aí, né? Então, assim, a Bíblia também, as histórias da Bíblia, a vida de Jesus foi contada primeiro, de boca a boca, assim, de geração em geração, né? Inclusive é importante saber que não jamais a vida de Jesus cabe no Novo Testamento. Ali é só entendimento, né? Então, na tradição que a gente chama, né? Na tradição católica, tem as histórias que não foram escritas. Exato. E que se conta, né? Que se conhece. Foi uma verdadeira contação de história. Certo. Passar de pai para filha, chegar a gente. Aí então, claro que a editora Santuário, quando conheceu o seu trabalho, ainda mais junto com o Verusca, se interessou pela continuação. E surgiu a história de Nossa Senhora Aparecida para colorir ou bordar. Fala um pouquinho sobre essa obra. Essa obra aqui foi também um pedido, né, do nosso diretor. Ele queria uma obra assim, Nossa Senhora, ele queria para colorir, né? E ela foi escrita durante a pandemia. Né? Então, a gente via muitos pais sem saber o que fazer com as crianças, como conquistar um espaço dentro da sua própria casa para as crianças, né? Um espaço lúdico. Então, ele, além de ser uma história tem a história para ser lida, ele é para colorir, e atrás tem os moldes dos mantos que era para os adultos bordarem. Porque a gente sabe também que no período de pandemia, os dotes, né, os dons artísticos afloraram, ficaram em casa, né? Agora, qual é o diferencial na escrita? É que a história de Nossa Senhora Aparecida eu escrevo a partir de Maria de Nazaré. Esse olhar de Maria de Nazaré para o nosso povo brasileiro. Porque eu também, nesse laboratório com as crianças, percebi que muitas delas vê Nossa Senhora não faz o link entre a Aparecida. Parece que Nossa Senhora Aparecida não é a mãe de Jesus. É uma diferente. É uma Nossa Senhora que nasceu no Brasil. Isso né? Eles são crianças, são pequenas. E aí eu faço esse link mostrando Maria de Nazaré como aquela que escolheu essa imagem para representá-la aqui no Brasil. Como a gente escolhe uma foto para representar a gente, essa foi a imagem que ela escolheu para essa época. Que inclusive tem a história de que a Nossa Senhora da Conceição que caiu no rio, e isso daí também pode ter modificado a cor, né? Sim, e também eu até pesquisei um pouco em ceramistas, né? Porque a própria queima, dependendo, porque era certamente uma queima mais artesanal, que modificou completamente a cor da Nossa Senhora. E como nada é coincidência, tudo é providência, na época da abolição da escravatura. Sim, né? E ela vem mostrar com a indignação do povo, e atender às súplicas desse povo brasileiro. Inclusive, tem um dos milagres que é relatado na história, foi a libertação do escravo. Né? Aqui no seu próximo livro, que é a Missa para Crianças, estou vendo aqui a dedicatória do próprio Padre Fábio. Eu peço a ele sempre. Que lindo. Olha aqui, gente. Eu considero um co-autor. O novo exemplar, o terceiro exemplar, que é a Missa para Crianças. Qual o seu objetivo em criar esta obra da Missa para Crianças? Fala um pouquinho sobre essa obra. Sim, essa obra aqui é porque eu percebia, pelo diálogo com os pais, a dificuldade que eles têm de que a criança entenda o que está acontecendo no ambiente da celebração. Claro que eu torno a missa, o ambiente, ele bem lúdico, ele bem, não é porque eu estou escrevendo para crianças muito pequenas, mas começo com o pedido do próprio Jesus, fazer isto em memória de mim. E dou testemunho através do milagre do anciano,
não é? Para que eles percebam a realidade que existe na Santa Eucaristia. E vou também explicando para eles o passo a passo, né, os ritos iniciais, a liturgia da palavra, a celebração, os ritos finais. No final também a gente abre espaço para eles entenderem que a missa não acabou, que eles agora vão dar continuidade àquele aprendizado. Isso. A roupa do quarto, a simbologia. Inclusive todos os paramentos. Os paramentos. Tudo muitas coisas nós herdamos e aprendemos com os judeus, né? Isso. Porque Jesus era judeu. Então, vem daí. A simbologia, as cores, né? As cores, das Tudo que se coloca no altar, por que se coloca no altar. Isso. E a gente sabe, né, como católica praticante, que tem motivo para ficar de pé, que tem motivo para se sentar. Os gestos, né? O significado dos gestos. Porque assim, o que eu coloco também aqui para as crianças é que a gente começa imitando, depois vai entender. Né? E como ele mais uma vez foi um que apareceu após a pandemia, vamos dizer, o sucesso dele foi porque as mães, os pais puderam assistir, participar da missa através da televisão. E em casa e acompanhando o passo a passo e eles vendo. Alguns ligavam para mim dizendo: tia, o padre fez exatamente o que você disse que ele ia fazer. Aí olha como é maravilhoso, porque quando você entende, você participa, né? Porque há quem ache que a missa é maçante, quem não conhece, não sabe o porquê de cada coisa, fica dizendo assim: mas é sempre a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa. Porque as leituras são diferentes, embora tenha a repetição, né, dos anos ABC, depois começa novamente a ABC, mas a gente sabe que o sermão, a homilia é sempre diferente. Sim. E vai cair de uma forma diferente para cada pessoa que está ouvindo ali. E você ouve 1000 vezes. E é sempre diferente. 1000 vezes é diferente, sempre, né? Tem algum detalhe que passou despercebido, tem algum detalhe que você vai contextualizar, sim. Tem um momento que você está passando que é diferente. Né? O motivo também que está levando aquele momento à missa, né? E também alerta para os pais que as crianças são participantes, elas também estão levando. Criança não tem probleminha, criança tem problemas assim como nós temos, do tamanho da infância deles. E às vezes tem problemas até grandes, né? Muito grandes. E que a fé, este é um dos motivos de eu ter criado este programa, eu junto com o Padre Paulo, por acreditar que a religião, a religiosidade, a espiritualidade é muito importante na vida do ser humano, para a nossa saúde, nos ajuda a ressignificar nossos sofrimentos, a suportar as dores, porque todo mundo tem, né? Todo ser humano passa por dificuldades. Pobre, rico, de qualquer cor, de qualquer país, todos, porque nós envelhecemos, nós adoecemos, nós um dia morreremos, perdemos parentes. E através da religião a gente ressignifica melhor isso. E principalmente quem acredita que existe algo a mais do que esse mundo, né, Gorete? Isso tem que começar na primeira infância. De preferência. Assim como começou na sua. E de preferência até na gestação. Verdade. Não é? Porque quando a gente transmite a paz de Cristo ao bebê, já começa ali, né? Eu vou até antecipar o casamento, né? Depois a paz de Cristo durante toda uma gestação, seja ela difícil ou fácil. Depois no próprio berço, as figuras sagradas que já vão fazendo parte do dia a dia da criança, né? E aí ela crescendo nesse ambiente lindo, vai entrando na pré-catequese, vai se aproximando de um Jesus e de um Jesus em comunidade. E aí e vai entendendo que conhecê-lo é maravilhoso, mas vivê-lo ainda mais, muito maior.
É interessante você falar de comunidade, porque é um dos motivos para se ir à missa, né, e a frequentar as comunidades. Sim. Não só no catolicismo, mas para quem vai ao culto, por exemplo, né, nos encontros de cada um na sua religião, porque nós temos que continuar, o ser humano ele não nasce, ele é o único ser vivo animal, assim, Sim. que ele nasce necessitando e morre necessitando de outro semelhante. Sim. Então a gente não pode ficar preso apenas à ideia da espiritualidade que hoje em dia está muito Individual, né? individual. Né? Exato. Essa participação. Eu só posso entender como eu estou no mundo através do outro. Porque através da relação com o outro, eu posso me perceber um ser generoso, um ser egoísta. E querer me melhorar. Se não houver outro, não tem essa referência. Né? E aí eu também não aprendo, eu não ensino. Não aprendo, não ensino, congelo. Isso. Agora falando um pouquinho da sua obra mais recente, né, da quarta, que é a história de Nossa Senhora Aparecida, sendo que aqui com mais detalhes ela está completa, como você falou. Com os milagres, né? E muito bonitos, as ilustrações estão belíssimas. Sim, agora fala um pouquinho desse trabalho dela, da ilustração aí, desse livro é particular. Ela conseguiu, né? Ela bordou em tecido. E a editora Santuário teve esse carinho, né? De editar, de fazer essa. Como é que chama? Que eu esqueci agora. Diagramação. De transformar as imagens do tecido para papel, né? E tem eu adoro contar histórias. Então, este livro, ele é para mim, assim, algo que eu queria que chegasse nas mãos das pessoas de uma forma muito especial. Porque antes de escrever, até saber mesmo qualquer coisa que ia me acontecer, eu sonhei com Nossa Senhora Aparecida. E ela vinha, se aproximava de mim. Era uma mãe muito carinhosa, me colocando no colo. E nesse sonho eu via que eu estava num sofrimento muito grande. E naquele momento presente eu não estava tendo nenhum sofrimento. E precisasse, digo assim, né? De que elucidasse aquele sonho. Mas enfim, eu li aquele sonho no meu coração, daquela mãe que me acolhia numa dor profunda. Então, logo após esse sonho, acho que uns 3 meses depois, surgiu a pandemia. E aí a minha filha, ainda antes de haver a vacina, ela teve 2 vezes Covid, ficou gravemente doente, né? Eu achei que eu ia perdê-la. E depois que se recupere, que volta para trabalhar, ainda há uma ocorrência. Que ao voltar ao trabalho ela ainda estava com os pulmões, né, comprometidos, e aí, claro, ninguém sabia que ela ia voltar para o trabalho, então ela dedetizam Ai, meu Deus. Foi o local. Então vocês devem entender como foi. Então ela ficou tonta, ela perdeu a visão, né? E aí o que eu quero dizer é que quando eu cheguei, meu sonho estava ali, eu sabia. Eu não titubeei, o quadro era terrível. Mas para mim, aquela mãe que me botou no colo, antes de eu saber, ela tinha uma coisa para mim muito grandiosa, né? Então eu escrevi este livro no hospital, noite de Natal e Ano Novo. Nossa, eu não sabia desse detalhe. Noite de Natal, Ano Novo, eu escrevi, porque era a forma de ter contato com ela. E assim que eu cheguei no hospital, a capela era Nossa Senhora Aparecida. Ela perdeu bastante a visão. Foi Marcela? Marcela. Exatamente. A gente ia de manhã, de tarde, de noite na capela agradecer antecipadamente a cura, porque a gente sabia que qual fosse o resultado. E assim, claro que eu gostaria de dizer que ela está completamente curada. A visão recuperadíssima, não é? Não teve mais nada.
Mas a gente passou esse momento difícil e eu saí do hospital colocando exatamente esta última palavra. Eu escrevi todo ele no hospital, nesse momento de graça e de ternura entre eu e a minha mãe. A mãe protegendo uma outra mãe e levando ela à cura. Então ele é muito especial, sabe? Para mim ele traz páginas assim, além de páginas escritas. E também, claro que eu vou até antecipar e dizer uma coisa que nem era da minha conta, não é da minha conta, mas como eu sou historiadora, né? Eu gosto de contar história. Verusca estava passando pelo período com o pai dela, que estava muito doente, e quando bordou também. Nossa, que providência. Então o bordado dava vida a ela, então ela estava numa tristeza profunda, né? Porque ele vinha piorando. E o bordar Nossa Senhora aproximou ela de uma realidade de céu que a gente partilhava, né? Eu do meu lado mãe e ela do lado filha, e Marcela no meio disso tudo aí. Então ele é um livro muito especial. E é lindo mesmo. Ainda bem que eu ganhei o meu. Você adquira então o seu e presenteie a seus filhos, sobrinhos, netos, amigos, afilhados, né? Sim. Presenteie, adquira pela editora Santuário, que também é a minha editora. E pode até contar essa história, né? Quando você for dar o livro a essa pessoa, leve esse testemunho de fé. Porque não é só um livro. Nenhum livro é só um livro. É verdade. Né? Inclusive, eu até agora há pouco, quando eu lhe presentei com a busca da felicidade pela fé, eu estava dizendo a você, ele é um dos filhos mais especiais que eu tenho. E no início você já vai começar a entender, né? Que eu ofereço totalmente o livro à minha mãe. Eu escrevi boa parte dele, a maior parte dele, num momento de muita dor, que eu tinha perdido a minha mãe. Então, até, inclusive, Padre Paulo, que ele, às vezes, ele vê alguns escritos meus, e ele diz, como a senhora consegue passar, porque ele me chama de senhora, como a senhora escreve melhor, parece que escreve melhor quando diz que não está bem. É porque a gente, é uma forma da gente também se trabalhar, se curar, né? Através da pintura, do bordado e da escrita. Né? É uma forma. Inclusive, a alma vai se elevando, a beleza, né? Já diz São João Paulo II, né? E a arte ainda ia curar o mundo. A beleza ia curar o mundo. Eu hoje vi um vídeo do Papa Francisco assistindo uma apresentação de circenses. Belíssimo. E ele é um Papa muito fofinho, né? É um avô que todo mundo gostaria de ter. Eu acho muito lindo o sorriso dele, a espontaneidade, a caridade com que ele trata todo ser humano, né? Não julga, acolhe a todos. E justamente ele aplaudindo esses artistas, né? E o que seria de nós se não fosse arte? Isso. A beleza, né? A beleza, né? Um grande artista nos ofereceu um mundo de arte e humor. Como você bem colocou, a sua primeira história lá na Bíblia da Criança é dizendo que Deus é um grande artista, o maior deles, né? Isso. Inimitável, né? Isso. A gente até tenta, mas já sabe que vai sair uma imitação. Inclusive, também mais algumas coisas que nós temos em comum. Que eu estava observando quando você falava dessa sua história com a produção desse livro e do carinho que você tem com Nossa Senhora, desse sonho que você teve, da certeza da cura, né? Que ela iria lhe presentear a cura da sua filha. Quando eu era bem pequena, com cerca de 3 anos, minha mãe teve gravemente doente e eu fiquei afastada dela por 3 meses, cerca de 3 meses, segundo conta meu irmão mais velho. Eu fiquei com meus avós, né, os pais dela. Imagine que para uma criança, um instante fora longe da mãe é muito maior, imagine meses. E eu lembro que eu ouvia todas as 6 horas, porque eu lembro do
som, que na cidade do interior tinha tipo, chama de difusora, né? Sim. Ao fundo, falando, trazendo a oração da Ave Maria, sempre às 6 horas. Sim. E eu lembrava disso, dessa cena, e uma mulher dizendo assim, peça a Nossa Senhora para sua mãe ficar boa. E Nossa Senhora me presenteou, né, com a cura da minha mãe, né? Então, ela é uma mãe que não desampara, realmente. Não, inclusive assim, diferente de mim, né, o pai da Verusca, ele faleceu, né? Mas a gente também entendeu a hora dele, né? E o momento, essa passagem, como foi diferente. Quando se tem a fé, quando se tem a certeza, é muito diferente. E esse colo de mãe, que foi essencial para ela e essencial para mim. Né? Cada um com desfecho diferente, mas o colo foi imprescindível, né? Teve uma entrevista aqui nossa, que eu sugiro que vocês assistam, que é com um enfermeiro do SAMU, aqui de João Pessoa, e que ele fala que no mesmo dia eles participaram de uma morte, né? Foram atender uma senhora que infelizmente não conseguiram reverter a parada cardíaca, e de lá já foram direto para foram auxiliar o nascimento de uma criança. E no mesmo turno de trabalho, eles contemplaram e se viram envolvidos no ciclo da vida. A vida é um ciclo, né? E que Jesus já nos mostrava, né, que a morte não é um fim. Ele nos presenteou com a ressurreição, né? E então nós estamos chegando ao fim mais uma vez do nosso programa. Tá vendo? Você teve que contar a história fofinha? Dá, com certeza. Deixa eu contar essa história fofinha. É que eu sempre tenho uma relação com as crianças, né? De que quando eu acho que a emoção a gente não pode esperar. A gente, principalmente quando é uma emoção ligada ao Senhor. Então no WhatsApp eu ajudo elas a, quando encontrar Deus ou um sinal dele, podem me ligar. E pode fazer o vídeo para mim. Que coisa linda. Então, no período de Nossa Senhora Aparecida, uma menininha, ela teimou. Ela tinha uma piscina em casa, a mãe dela disse, não vá. Aí, veja como a criança é fabulosa, né? Ela teimou, aí ela foi e mergulhou de cabeça. Desobedeceu. E quando ela desceu, o nariz dela ia batendo no fundo da piscina. Só que ela teve o livramento de não bater. Então, olhadinha mesmo, ela pegou o celular chorando. Eu tenho esse vídeo, foi a coisa mais linda do mundo. Ela dizendo, tia, Nossa Senhora de Aparecida me livrou de quebrar o meu nariz. E foi ela, viu? Foi ela que me livrou, porque eu estava na água como um peixinho. Ela lembrou a história, lembrou do livramento, fez conexão com a mãe. Aí sim, a fé está viva, está instalada. Essa criança tem tudo para ter uma vida, não é? E ela vai propagar isso, com certeza. Mais uma sementinha. Né? E encerrando, teve ainda um segundo que eu achei muito bonitinho, que ele também desobedeceu. A mãe disse que ele não podia brincar com a bola dentro do apartamento. E ele teimou. Brincou com a bola, jogou bola. A bola caiu exatamente em cima de Nossa Senhora Aparecida. Nesta época. Nesta época aconteceu tudo. Ai, Deus, só quem tem fé que se deleita, né? Vai interpretando, né? Esses sinais. Enfim, ele jogou essa bola, mas aí Nossa Senhora caiu em pé. E essa Nossa Senhora é muito preciosa para mim. Não quebrou e caiu em pé. Que livramento grande esse menino teve. Pois é, aí ele liga para mim, tia, Nossa Senhora Aparecida, aconteceu um milagre. Foi. Nossa Senhora Aparecida caiu, não quebrou e me livrou de uma surra. E
foi um milagre mesmo. Foi um milagre. Ele aprendeu a obedecer. Sim. E só fazendo um link que a gente tem que estar fazendo sempre. Sim. Tudo começou, essa nossa vida difícil, gente, com a desobediência de Adão e Eva. Pois é, o que afasta e o que aproxima, né? É, E a exatamente. oportunidade, que eu É. achei que ficou mais relevante aí, foi o inverso, da resposta do céu, da resposta da Santa Mãe, esse livramento e essa resposta amorosa. Eu passaria a noite toda com isso. E aí eu iria me lembrar de outras coisas, mas para finalizar mesmo, antes de você se despedir, eu estava lembrando disso no programa anterior e acabei esquecendo de mencionar, lembrei agora. Aquilo que eu falei para você no outro programa, que muitas vezes as crianças é que são o veículo de conversão para os pais. Para mim, o maior exemplo disso é o Beato Carlos Acutis, que eu sou uma grande admiradora. Um menino rico, que tinha tudo para ser mimado, e de pais ateus ou não praticantes, né? Que não praticavam nada de jeito nenhum. E ele deu um curto tempo de vida que ele passou aqui na Terra, foi um exemplo de uma criança, de um adolescente normal, como gostava de São João Paulo II. Um jovem normal, que usava tênis da Nike, né? E o quanto esse adolescente, ele deu testemunho de fé, ele dizer que era apaixonado por Nossa Senhora, né? Ele em vias da morte, ele dava exemplo de quanto ele estava confiante da vida eterna, né? Então, assim, e foi o veículo de conversão dos pais, né? E de tantas pessoas no mundo. Né? Gorete, muito obrigada. Eu agradeço. Vamos voltar, com certeza, a falar mais da sua contação de histórias. Sim. Certo? Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer. Pronto. Um grande beijo em você que está em casa. Boa noite. Tchau.